Olá, eu sou a professora Fernanda, professora de Teorias Sociológicas, e hoje vamos estudar a unidade 3 e 4 do nosso conteúdo. Vamos lá? Então, a inserção dos indivíduos nos diferentes grupos da sociedade e das decisões de consumo. Vamos falar de grupo social, identidade social e alteridade. O que quer dizer? Então, para a gente refletir sobre as relações dos grupos sociais com as nossas decisões de consumo, que é o tema do nosso primeiro tema, a gente tem que partir da compreensão fundamental e genérica que vivemos em uma relação. Né? Ou seja, ao longo de toda a nossa vida, né, na idade mais tenra idade, nós estabelecemos um número de relações, seja com a família, com amigos, com o trabalho, com os colegas de faculdade, entre outras relações. E essas relações vão interferir nas nossas ações, nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos, ou seja, na nossa vida social. Então, logo, né, em primeiro lugar, é necessário que a gente compreenda os conceitos fundamentais, né, dos estudos dos grupos sociais, né, o que a gente chama de psicologia social, para em seguida a gente relacionar com nossas decisões de consumo. Então, é importante que a gente conheça algumas noções. Né? A primeira noção que a gente tem que conhecer é a noção de identidade. Identidade ele vai derivar do latim, e tem o mesmo sentido de tornar-se igual, idêntico, algo ou alguém. Então, é o sentido de singularizar, distinguindo os indivíduos. Então, por exemplo, vamos distinguir esses grupos de indivíduos, né, daqueles outro grupo de indivíduos. Né? E cada um desses indivíduos são compostos por pessoas semelhantes. Então, vamos pensar a partir daí, né, a nossa identidade. E quando a gente pensa em identidade, a gente não só está relacionando ao registro geral, a identidade, o papel, o documento, né, no qual está identificado o nome, o número e outras coisas. É muito além disso. É, pode ser atribuída a vocês diversas características que são na sua identidade social. Então pense, né, que para você dizer é homem, é mulher, é adepto a determinada religião, é alto, por exemplo, você comitantemente deixa de ser outras coisas. Você deixa de ser baixo, você deixa de ser mulher, você deixa de ser homem. Né? Então, a gente pode pensar em identidade, grupos sociais, a gente pensa em fontes como sexo, religião, estruturas, entre outros. São o que confere à pessoa uma certa unidade. E ao mesmo tempo que situem uma determinação de grupo. Então, é importante considerar que a noção do outro nessa formação de identidade é o caráter constatativo, ou seja, o contraste e seu teor de oposição que possibilita a formação de um indivíduo em relação aos outros indivíduos, ou de um grupo de indivíduos em relação a outros grupos. Então, o outro não é apenas parte da representação de si mesmo, mas em presidir ao nosso processo de autoconhecimento. O outro é importante para o nosso processo de autoconhecimento. Então, a partir da ideia de grupos sociais e de autorreconhecimento, a partir dos outros, né, e da percepção de relação entre os grupos, conforme as reflexões teóricas, né, podemos ir além, a gente pode relacionar esses indivíduos, né, com a ideia de consumo. Então, de maneira geral, os outros e pessoas, particularmente aqueles que têm um poder social, influenciam nas nossas decisões. Então, veja da mesma forma os atributos físicos, sexo, religião, as duas decisões de compras também podem viabilizar o pertencimento de um determinado grupo social. E o que isso quer dizer? Né?
a gente tem que considerar que é possível a exclusão de determinados grupos sociais alavancada pela nossa decisão de ou não comprar um determinado artigo. Então, vamos imaginar 3 cenários. O primeiro cenário, fazer parte de um grupo social específico a partir de uma compra de um artigo qualquer. Então, com relação a isso, pense, por exemplo, nos colecionadores de carros antigos. Você vai perceber que o gosto por tipos de marcas específicas de carro e as atividades que envolvem essas atividades, ou seja, comprar, reformar, expor o automóvel, fazem com que o colecionador passe a integrar, consequentemente, um determinado grupo sociais ou um grupo de colecionadores. Então, nesse sentido, foi a compra de um carro que fez com que o colecionador ingressasse a um grupo social. Outro cenário. Pertencer a um determinado grupo social específico pode estimular um consumo. O primeiro ponto, fazer parte de um grupo social específico a partir da compra. Eu compro um objeto e faço parte de um grupo. Outro cenário é pertencer a um determinado grupo e esse grupo vai levar a um determinado padrão de consumo. Então, muitas vezes, o pertencimento de um grupo na sociedade pode suscitar novos comportamentos de compra. Então, pense em que como as crianças percebem que seu colega ou amigo próximo ganhou um brinquedo diferente. Elas são seduzidas pela novidade no mercado. E eles acabam convencendo os pais a comprar um artigo desejado a partir do entendimento de que seus amigos ou o grupo que eles pertencem já tem aquele objeto. Então, aquele grupo fez com que, né, comprasse, determinasse um consumo. E o terceiro cenário é deixar de consumir um determinado artigo pode determinar exclusão de um grupo social. Então, a escolha ou impossibilidade de decidir-se pela compra de um artigo pode ser determinante para o pertencimento de um grupo. Pense hipoteticamente um grupo de 4 amigos que se reúne para viajar periodicamente. E um grupo esse grupo, dos componentes, resolve comprar uma motocicleta. Então, 5 amigos, 4 compram uma motocicleta para começar a viajar de motocicleta. O quinto não compra. Então, esse quinto vai deixar de participar do grupo, porque ele não acompanhou o padrão de consumo que fez com que eles se juntassem, que era o gosto pelas viagens. Então, a partir disso, né, e sobre a lente teórica, é importante refletir acerca desses grupos sociais. Então, o que é poder social? É a capacidade de mudar os atos dos outros. Então, para Salomão, ele vai dizer que é o poder de referência, é um tipo de poder social. Então, assim, o poder de referência pode ser identificado no caso de uma pessoa que admira as qualidades de alguém ou de outro grupo e tenta imitar esses comportamentos. E a gente vive num ambiente da era dos influências digitais. Os influências digital nada mais é que isso. São pessoas que outras pessoas imitam o comportamento. Elas influenciam esse comportamento. Então, disso decorre que pessoas preeminentes de qualquer estilo ou esfera de vida podem afetar nossos comportamentos de consumo, em virtude em nosso endosso de produtos, de afirmações de modas ou da defesa de causas. Por que o poder de referência é importante para a estratégia de marketing? Porque os consumidores mudam de comportamento voluntariamente para agradar alguém ou se identificar com algum tipo de referência. Então é importante perceber que normalmente procuramos outras pessoas para compartilhar o nosso interesse por produtos ou tipo de serviço. Então, isso, né, forma os grupos de referências. Né? É um indivíduo ou grupo real ou imaginário que influencia significativamente as avaliações, as aspirações ou os comportamentos dos indivíduos. Os grupos de referência também pode chamar grupo de influências. Né? E a gente percebe isso muito fortemente nessa era da informação,
essa era que nós estamos vivendo, que existem esses grupos, né, sociais. E esses grupos sociais que influenciam um certo número de pessoas, né? Pessoas com influências. Então a gente está aí os influencers digital. Vê o marketing se aproveitando dessas pessoas para lançar produtos. Essas pessoas, os influencers digitais, eles, eles, eles vivem disso. Eles vivem de propaganda, do marketing. Então, eles influenciam as pessoas. Então, a mídia utiliza, as empresas utilizam desses canais de influência para lançar seus produtos na mídia. Então, vamos falar o papel da mídia televisiva, radiofônica e das redes sociais para o consumo da sociedade. Então, você já deve ter reparado quando as nossas decisões de consumo se dão muitas vezes no seio da nossa vida em sociedade. Então, a gente pode destacar as mídias televisivas, a gente pode destacar as mídias radiofônicas primeiramente, né? E mais recentemente as redes sociais, como importantes autores relacionados à disseminação de informações que interagem no meio social, no nosso meio social, que direciona de alguma forma parte de nossas opiniões e nossas decisões. Então, tanto as mídias televisivas e quanto as radiofônicas, e quanto as redes sociais também, têm um importante papel em nossas decisões. Então, em primeiro lugar, é relevante que você reflita acerca das perspectivas por meio das quais podemos pensar nas possibilidades para o alcance das propagandas e mídia. O rádio, por exemplo. O rádio é um meio de comunicação que tem a capacidade de atingir um grande público, que é um público anônimo e é um público heterogêneo. E ainda outro elemento que pode ser destacado é a singularidade dessa mídia, porque o rádio é o ouvinte que vai fazer a cena. Imagine escutando o rádio, quantas vezes você já se deparou criando a cena narrada pelo radialista. Isso envolve principalmente porque é o ouvinte que cria, a partir do que ouve, o cenário de que está passando ou está sendo representado, né? Então, já a televisão, né, que passou a operar no Brasil em setembro de 1950, mas antes disso já havia condições favoráveis para o estabelecimento da televisão, mas as questões políticas e econômicas impediu que chegasse mais perto, né, de mais rapidez. Mudou também, né? A televisão ela se estabelece como um importante veículo da indústria cultural. Então, qual é esse papel, né? Qual é o papel das mídias radiofônica e televisivas para o consumo da sociedade? Né? É importante que a gente reflita acerca da função dessas mídias sociais, que são formadoras de opiniões, lente pelo meio da qual é possível identificar o protagonista e o papel dessas mídias sociais para o consumo da sociedade. Para começar, pense que a mídia, especialmente para a psicologia, pode ser representada pelos meios de comunicação em massa, que é a rádio e televisão, e depois as redes sociais. Então, estamos num processo de mediação da cultura moderna, ou seja, a gente está inserido numa sociedade de informação. Então, algo passa a existir ou deixar de existir em termos sociológicos. Ou seja, aquilo que passa na televisão é aquilo que existe. E se não passa, é aquilo que deixa vincular. Aquilo que não passa, deixa de existir. Isso a gente tem essa percepção nas redes sociais. Parece que quem não tem um perfil numa rede social não passa a ser visto. Não é visto, não é lembrado, não existe. Então, ao mesmo tempo que as mídias são capazes de construir uma realidade, elas podem dar uma conotação valorativa, ou seja, dizer o que é bom, dizer o que é ruim, dizer o que é certo, dizer o que é errado. Então, toda informação vai carregar consigo uma dimensão
valorativa. Ou seja, ela vai influenciar as condutas e as motivações das pessoas. Então, o papel central da mídia para publicizar no meio social o que podemos chamar de oportunidade de consumo. Então, desse modo, é difícil pensar em algum produto de grande consumo que não seja foco de extensos trabalhos publicitários. Então, essas mídias, a mídia televisiva, a mídia radiofônica, né, agora as redes sociais, elas aparecem como um instrumento para impor meios de consumo, impor padrões de consumo. Então é difícil a gente ver um produto fortemente consumido que não seja foco de trabalhos publicitários, né? E as redes sociais? Os smartphones apareceram no Brasil e parece que todo mundo tem um. E hoje elas vão pautar as formas de relações por meios das redes sociais, que estabelece novos modos de viver a vida, especialmente com consequência exponencial avanço tecnológico que temos experimentado nas últimas décadas. Então, com o advento dos smartphones, passou-se a pautar formas de relações, né? E então as redes sociais, elas são formadas por atores e conexões. Os atores, as pessoas, eles se conectam, elas se interagem. Eles são compreendidos como os sujeitos envolvidos na rede de análise. E é uma rede estudada. Os autores são como parte de um sistema. Eles atuam de forma a moldar as estruturas sociais através da interação, da constituição de laços sociais, formado através da interação social entre os autores. As conexões elas podem ser compreendidas como as interações entre diferentes autores sociais interligados de algumas maneiras. Então, o surgimento das redes sociais, essa conexão passou a não ser mais unilateral, passou a ser bilateral. As pessoas se formam laços, se identificam, né? E se formam também nessas identificações, né, padrões. E um desses padrões é o padrão de consumo. E essas novas possibilidades de socialização por meio da rede vai encontrar novas possibilidades de consumo. A internet, e a gente pensa na internet por meio das redes sociais aqui, tornou-se um canal de marketing, que vai abrir espaço para comunicação personalizada e diferenciada entre as empresas e consumidores. A gente sai daquela propaganda em massa, jogar ao vento para os números de quem pegar ali um número enorme de pessoas, como é o caso das propagandas televisivas, para propagandas e marketing para direcionada, personalizada. Se você procurar, por exemplo, um dia passagem aérea, você vai receber por 3 semanas propaganda sobre isso. Então, são formas personalizadas. Uma empresa, como é que o Facebook vive? Ele vive da troca de informações. Ou seja, a empresa chega para o Facebook e fala assim, eu quero um número X de pessoas dessa faixa etária que tem desses interesses. A gente forma os interesses as redes sociais. A gente forma os interesses. Todo o tempo a gente está dizendo onde a gente anda, o que a gente gosta, o que a gente consome. A gente está informando as redes sociais o tempo todo dos nossos padrões de comportamento. E diante dos nossos padrões de comportamento, as empresas traçam nossos padrões de consumo. Então a informação se torna relevante para o consumo, porque os autores trabalham para análise das redes sociais e consumo, com uma noção de consumidor sofisticado. Então, eu tendo as informações, eu consigo direcionar o marketing para esse grupo de pessoas. Então, essa nova classe de consumidores para Leo relaciona-se à facilidade com que circulam as informações por meio das redes sociais e internet afora, o que aumenta a complexidade e os fatores externos que influenciam os hábitos dos consumidores. Então, a internet e as redes sociais, elas operam como
mais um elemento de sofisticação do consumidor contemporâneo. Os autores concluíram, então, que os consumidores sofisticados são engajados no processo de compra e têm interesse em utilizar todas as suas ferramentas à disposição, o que inclui as redes sociais, que vai fortalecer suas relações com o mercado. O Baum, autor que vai explicar sobre essa nova forma, não só de consumo, mas de relações sociais, ele vai entender que houve uma transição de uma sociedade de produtores, no quais as mercadorias eram mais duráveis, as aquisições de objetos traziam segurança e poder, né? Ou seja, tamanho era poder, para uma sociedade de consumidores. A principal característica dessa sociedade é o imediatismo. Não passa de uma sucessão de presentes, uma correlação de instantes experimentados com intensidade variáveis. Assim, na vida social, passa a predominar o desapego e a busca constante pela felicidade instantânea. E o que é que ele quer dizer isso? O Baum foi um autor que explicou a pós-modernidade que ele vai chamar de modernidade líquida. Ele vai dizer que estamos num momento, em uma sociedade, em que tudo é líquido. O que é a liquidez? A liquidez é algo que não tem forma. O líquido, né, toma a forma do objeto que está o líquido. Então ele vai dizer que não é uma sociedade com uma forma, uma sociedade moldada. É uma sociedade que muda o tempo todo. Inclusive nas nossas relações sociais. Hoje uma amizade se acaba com um clique. Basta que eu tire aquela pessoa das minhas redes sociais, que aquela pessoa deixe de existir para mim. Então as relações sociais estão muito frágeis. E essa sociedade, uma sociedade de consumidores interessados em solucionar imediatamente aquela minha necessidade, aquele meu necessidade daquela hora. Então passa a ser uma sucessão de presentes. No livro O Amor Líquido, né, tem um capítulo de Bauman que ele vai falar, né, que o título do capítulo é Apaixonar-se e Desapaixonar-se. E ele vai falar justamente por isso. Então ele vai citar outro livro, ele vai citar um livro chamado Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, que é um livro que fala que conta a história de várias cidades. E uma dessas cidades é uma sociedade que todo dia eles ganham algo novo. Começa tudo do zero. Você acorda, é tudo novo. Tudo novo. Não só fala novo, uma geladeira nova, e quando no final do dia eles descartam essas coisas. Né? Eles descartam para outro dia começar tudo novo. O ponto alto dessa sociedade é ao final do dia, quando passa as carroças, né, de cheiros, pegando, né, os lixos, que aquilo não mais me pertence. Né? Aquilo já é coisa do passado. Né? Então a gente vive nessa sociedade que tudo é aquilo que antes nos completava, hoje mais não nos completa. Aquele celular, né, X já não me completa porque já saiu o Y e assim por diante. Então a gente é uma nova sociedade do imediativos, né, de coleção de instantes experimentados com intensidades variáveis. É o desapego. É a busca constante de me fazer feliz, né, pela felicidade. Então, nessa nova configuração, Bauman, ele entende que os consumidores passaram a ser bombardeados de diferentes maneiras de práticas de consumo. Eles são bombardeados por todos os lados por sugestões do que eles precisam comprar para se manter em uma determinada posição social. Então, a partir dessa configuração de sociedade de consumo, como podemos pensar no nosso papel de consumidor? Aí fica o questionamento. E um dos importantes papéis do consumidor frente ao ciclo do consumo
em sociedade, ele vai se relacionar com o vigília em consumir produtos de empresa, por exemplo, que mantêm uma responsabilidade social, a ética comerciais, a questões ambientais. E por que isso é importante? A ética social, por exemplo, comercial, por exemplo, ela se baseia em regras de conduta que orientam as ações do mercado. São os critérios por meio dos quais a maioria das pessoas de uma cultura avalia o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, se os valores universais incluem honestidade, confiabilidade, imparcialidade, respeito, justiça, integridade, considerações pelos outros, responsabilidade e lealdade. É um dos pontos, né? Importando o papel do consumidor vir frente ao novo ciclo de consumo dessa sociedade. E vamos falar de direitos de consumidores também. Os consumidores precisam estar atentos aos seus direitos. As empresas têm a obrigação de oferecer produtos seguros, funcionais, como parte de suas atividades comerciais. Assim como o consumidor não ficar satisfeito com o produto, eles têm muito mais possibilidade de ação quando não existiam redes sociais, por exemplo. Uma possibilidade de ação é a resposta de voz interativa. Que é isso? É quando eu recorro diretamente ao local onde eu comprei o determinado produto e solicito a troca ou a devolução do dinheiro. Depende da situação. Quando eu tenho uma resposta particular, eu vou compartilhar minha satisfação com o produto em seus grupos sociais, nas minhas redes sociais, publicizando o problema ocorrido junto à empresa que você comprou. Quando eu tenho uma resposta de terceiros, eu vou buscar medidas legais. Eu vou registrar queixa junto ao órgão responsável. E eu posso fazer tudo isso junto. Eu posso primeiro tentar uma voz interativa, depois uma resposta particular, tornando aquilo público e por vias legais. E marketing social? Né? Vamos falar de marketing social. Das questões políticas do consumo em sociedade. O marketing, as escolhas do consumidor em sociedade vão influenciar as principais questões de políticas públicas que interessam ao cidadão de forma geral. Então, a forma como o cidadão consome em sociedade pode auxiliar a nossa vida como consumidores. Então, a partir disso, surge aí uma gama de conceitos que pode dizer que estão relacionados com a natureza política do papel de consumidor na sociedade. O primeiro é o marketing social, que baseia-se nos métodos geralmente utilizados pelas empresas para vender álcool, cervejas, né? Ou produtos de limpeza, detergente, a fim de estimular o comportamento positivo com maior nível de informação acerca do produto. E desde estimular ações negativas, como dirigir bêbado. Quando eu tenho responsabilidade social e corporativa, descreve práticas que estimulam a organização a buscar um impacto positivo nos diferentes interessados em sua comunidade de atuação, como consumidores, funcionários e meio ambiente. Já o marketing de causa, que é a estratégia que vincula uma organização ou uma marca para criar benefícios comerciais e sociais. Já o marketing verde, ele envolve desenvolvimento e a promoção de produtos favoráveis ao desenvolvimento. A lavagem verde pode ser identificada quando as organizações se utilizam do discurso do meio ambiente para vender, realizando afirmações mentirosas ou exageradas acerca de seus produtos para se apresentar vantajosos naquele processo de compra. Então, a atualidade da antropologia e os processos de desafios contemporâneos. Vamos falar de Norbert Elias, conceito de sociedade contra o Estado proposto por Norbert Elias. Em grande parte da sua obra, Norbert Elias ele problematizou os limites entre as áreas do conhecimento em sua diversidade para entender os processos sociológicos pelos quais as estruturas se formam.
Tem uma obra dele, que é a Sociedade de Corte, ele investiga a sociologia da realeza e a aristocracia da corte. Ele trata das relações entre a corte e os sujeitos à corte, aqueles que estão sujeitos, né, à corte. Então, nesse sentido, as teorias de Elias demonstram como era configurada a sociedade francesa nas agências de Francisco I e Luís XIV, desculpa, de que forma a sociedade se organizava e era organizada. Então, ele ressalta a formação social, a função social do rei em relação à psicologia exercida pelo meio de controle do sujeito. Qual a influência daquele rei na educação dos seus subordinados, no comportamento dos seus subordinados? Então, na medida em que a corte determinava a forma de vida, né, e o comportamento, os hábitos, e entre outras coisas que a corte determinava esses modos de vida. Então, a gente pode dizer que são grupos de influência. O que o Elias vai propor é o conceito de configuração para compreender os processos formadores desse tecido social. E ele propõe uma sociologia que é classificada como sociologia configuracional, que tem como base de estudo a configuração dinâmica que vai ligar os indivíduos. Não se trata mais de entender a sociedade e os indivíduos como centros isolados, e sim uma relação de sujeitos. Ele vai defender que para a sociologia entender determinado processo ou estrutura social, é necessário que se compreenda os estratos sociais, as diferenças de relações e como essas relações se configuram no campo social. Então, ele vai compreender a sociedade e os sujeitos como diferenciáveis, mas que a estrutura da sociedade participa do indivíduo, assim como o indivíduo participa da estrutura social. E a sociedade da corte, ele vai propor que os processos de formação da configuração social sejam problematizados a partir da sociogênese, o estudo de como aqueles grupos se formam, e da psicogênese, o estudo dos comportamentos sociais. Então, ele vai teorizar uma sociologia que vai romper com a compreensão do indivíduo separado de tudo que não é humano, uma vez que sua relação com o mundo vai seguir a mesma lógica que a relação com o sujeito, né? Então, sua teoria vai romper com os paradigmas sociológicos, que vai isolar o indivíduo do que ele não é, do que ele não defende. Ele vai dizer que a relação entre humano e não humano tem como base a racionalidade e a reflexão. Então, o indivíduo vai relacionar com tudo ao redor dele. Tudo. Seja humano, seja não humano. Ele vai compreender, ele vai defender que o indivíduo e as coisas que participam do seu mundo e de sua cultura estão na mesma estrutura social. Então, a formação social está atrelada à educação, sendo que o processo educacional, os indivíduos se diferenciam pelas estruturas sociais que eles ocupam. Por meio da educação, que começa na infância, o sujeito participa da construção de hábitos, de comportamentos, da construção da simbologia social, dos seus trejeitos corporais. Então, as distinções sociais, eles vão ocorrer por meio de um conjunto de elementos que vão diferenciar os indivíduos. Isso também funciona com o controle do Estado sobre o sujeito. E tudo está interligado. O ambiente, as relações, as pessoas com as pessoas e as pessoas com o objeto. E vamos falar sobre o ambiente físico das organizações. A gente vai trazer outro autor, o Foucault. Então, a maioria das organizações, as organizações modernas, funcionam em um ambiente físico, que elas são projetadas para fins específicos. Um prédio que abriga uma determinada organização, ela vai possuir determinadas características,
características específicas e relevantes para a atividade dessa organização. Mas ela também vai compartilhar características arquitetônicas importantes com os prédios de outras organizações. A arquitetura do hospital, por exemplo, difere de alguns aspectos de uma empresa, de uma escola. As alas, consultórios, salas de operações, escritórios, elas são separadas do hospital e dão ao edifício geral um layout definido. Então, enquanto as escolas podem consistir de salas de aula, laboratório, ginásio, ainda assim existe uma semelhança geral. Ambos provavelmente conterão corredores, portas, usarão decorações, móveis padronizados, além de vestimentas, né, diferentes das pessoas que andam pelos corredores, prédio, onde funcionam essas organizações modernas, né, que ela tem semelhanças definitivas. Muitas vezes são ambientes por fora quanto o seu interior. Então não seria incomum alguém perguntar isso a uma escola ao passar por um certo prédio e receber a resposta não é um hospital, porque tem umas estruturas, algumas estruturas combinativas. Né? Então Foucault vai estudar o ambiente físico dessas organizações. Ele mostrou a arquitetura de uma organização está diretamente envolvida em sua configuração social, em seu sistema de autoridade. Ele estudou as características físicas das organizações. Os escritórios são ambientes separados por corredores. Os prédios das grandes empresas, às vezes, são construídos fisicamente com hierarquias, no qual mais elevada a posição da pessoa na hierarquia da autoridade, mais perto do seu escritório terá do topo do prédio. Aí vem aquela expressão andar de cima. Às vezes é usado para significar aqueles que detêm o poder final na organização. Então, de muitas maneiras, a geografia de uma organização afetará o seu funcionamento, especialmente nos casos onde os sistemas se baseiam firmemente em relacionamentos informais. A proximidade física vai facilitar a formação de grupos, ao passo que a distância física pode polarizar grupos, resultando em uma postura do nós e eles entre departamentos. E a vigilância das organizações? Os arranjos das salas e espaços abertos dos prédios de uma organização pode fornecer pistas básicas sobre como opera o sistema de autoridade desse prédio. Em algumas organizações, grupos de pessoas trabalham coletivamente em ambientes abertos. Por causa da natureza tediosa e repetitiva de certos tipos de trabalho industrial, com a produção de linha de montagem, é necessário a supervisão regular para garantir que os trabalhadores mantenham um ritmo de trabalho. O mesmo se aplica aos outros tipos de trabalhos rotineiros, como aqueles realizados nos call centers, né? Que muitas vezes têm suas atividades chamadas monitoradas pelos supervisores. Foucault colocava muita ênfase na maneira de como havia visibilidade ou a falta dela no ambiente arquitetônico das organizações modernas influenciam e expressam os padrões de autoridades. Então, seu nível de visibilidade determina o quanto o subordinado pode ser submetido ao que Foucault chama de vigilância. A supervisão das atividades em organizações. Em organizações modernas, todos, mesmo as posições relativamente elevadas de autoridades, estão sujeitos às vigilâncias. Porém, enquanto mais baixa a escala a pessoa se encontra, mais o seu comportamento tende a ser vigiado de perto. A vigilância ela vai assumir várias formas. A primeira, a vigilância, que é a supervisão direta do trabalho do subordinado pelos supervisores. Por exemplo, numa aula escolar, numa sala de aula, os alunos se sentam junto às mesas ou carteiras, dispostas geralmente em filas, toda à vista do professor.
As crianças devem parecer atentas, absortas aos seus trabalhos. É claro, o quanto isso realmente acontece na prática depende da capacidade do professor e das inclinações das crianças a se conformarem com o que esperam delas. Outra, temos a vigilância mais sutil, mas igualmente importante. Ela consiste em manter arquivos e registros históricos sobre a vida profissional das pessoas. O Weber via isso, a importância dos registros escritos, né, a burocracia em organizações modernas, mas não explorou a fundo como elas podem ser usadas para regular comportamentos. Os registros dos empregados geralmente se fornecem nos históricos profissionais completos, contendo detalhes pessoais, muitas vezes fazendo avaliações dos seus caráteres. Esses registros são usados para monitorar o comportamento dos empregados e avaliar recomendações para promoções. Em muitas empresas, em muitas empresas, indivíduos em cada nível da organização preparam relatórios anuais sobre o desempenho daquele logo abaixo dele. Os históricos escolares, universitários, também são usados para monitorar o desempenho dos indivíduos quando avançam na organização. Eles também são mantidos registro para as equipes acadêmicas. Por fim, existe a autovigilância, no qual o indivíduo muda de comportamento e limita o que ele faz com base em suposições sobre a vigilância da parte de outras pessoas. Pense no exemplo usado anteriormente sobre o atendente de call center. O operador não tem como saber se as ligações estão sendo monitoradas ou com que frequência os supervisores escutam as conversas telefônicas. Ainda assim, os operadores provavelmente pressupõem que estão sob vigilância da administração e assim mantêm as ligações curtas, eficientes, formais, alinhadas às diretrizes das empresas. As organizações não podem operar efetivamente se o trabalho dos empregados for feito a esmos. Então, nas empresas, conforme Weber já apontou, espera-se que as pessoas trabalhem em horários regulares. As atividades devem ser coordenadas de maneira consistente no tempo e no espaço, algo que é promovido pelo ambiente físico das organizações e pelo planejamento preciso dos horários de trabalho para as atividades. Os horários, eles regularizam as atividades ao longo do tempo e do espaço. E que, na palavra do Foucault, eles distribuem corpos eficientes pelas organizações. Os horários são condições de disciplina organizacionais, pois conectam, contenam as atividades de grande número de pessoas ao mesmo tempo. Se uma universidade não seguisse o horário de aulas estritas, ele logo estaria em colapso, em completo caos, por exemplo. O horário possibilita o uso intensivo dos espaços, do tempo, e ambos podem ser preenchidos com muitas pessoas e atividades. Então, gente, para finalizar essa aula, vou voltar aqui, para finalizar essa aula, vamos refletir sobre algumas coisas. Vamos refletir sobre as experiências das escolas, sobre os locais de trabalho, as áreas públicas. De que maneira eles estão sendo submetidos a mais vigilância? Que tipo de vigilância está sendo introduzida em cada um deles? Olhe ao seu redor, faça esse exercício. Por que as pessoas podem gostar do aumento da vigilância? Quais são os aspectos positivos do aumento dessa vigilância? Fica aí essa reflexão. Olhe ao seu redor. Perceba de que maneira vocês estão sendo submetidos à vigilância. Que tipo de vigilância vocês estão sendo submetidos? Por que as pessoas podem passar a gostar desse tipo de vigilância? Quais são os aspectos positivos e também os negativos dessas vigilâncias? Fica aí a reflexão. E até a próxima dos estudos.